professor Orivaldo e no vídeo de hoje nós falaremos sobre a Marco Polo, as possibilidades de investir nas ações do Marco Polo. Mas antes de apresentar os dados, as informações de análise técnica e análise fundamentalista, eu quero que vocês vejam um pedacinho de um vídeo da Marco Polo. De carrocerias de ônibus do mundo e uma das multinacionais mais importantes do Brasil. Mas você sabia que inicialmente a Marco Polo começou com uma oficina de chapeação e de pintura de caminhões na Serra Gaúcha? Na verdade, quando foi fundada em 1949 na cidade de Caxias do Sul, a empresa sequer se chamava Marco Polo. Seu nome original era Nicola e Companhia. Nessa época, Caxias ainda era uma pequena cidade do interior do Rio Grande do Sul, com uma população de menos de 50 mil habitantes. Um lugar afastado dos grandes centros urbanos e com uma topografia cheia de morros que não a credenciava como o melhor lugar para se erguer uma fábrica de ônibus. Vamos falar da Marco Polo e o tema deste vídeo: ações da Marco Polo podem ser uma oportunidade interessante. Mostrarei para vocês algumas informações da análise fundamentalista e alguma coisa de gráficos também, para a gente entender se vale a pena ou não e qual é a visão de analistas de mercado em relação a Marco Polo. Esse gráfico, nós temos o comportamento de preços das ações da Marco Polo nos últimos 5 anos. E nesses últimos 5 anos, principalmente a partir de novembro de 2022, a Marco Polo assume uma tendência de alta fortíssima. Para vocês terem uma noção do que eu estou falando, a, a Marco Polo, o preço das ações dela, ganharam de diversos indicadores, conforme veremos daqui a pouco. E ela tem um preço sobre o lucro de 6,05, o que é muito bom. Ela tem um preço sobre o valor patrimonial de 1,63, o que também é um indicador muito bom. Ela tem um ROI de 26,93%, um ROI excelente, melhor do que muitas empresas muito maiores do que ela, ok? Vamos continuar analisando a Marco Polo. Nós temos aqui uma evolução ao longo de 2020 até 2025, isso até o mês de setembro de 2025. Nós vemos que o patrimônio líquido, ele vem, o preço sobre o lucro, né? Ele vem numa queda nesses últimos anos, mas isso diz respeito em relação ao lucro, né? E o preço sobre o valor patrimonial também de 2023 para cá, ele é superior a 1, atualmente 1,86, e o dividend yield atual de 19,13, o que é um dividendo fantástico. Nos anos anteriores foi bem menor. O payout tem sido elevado ao longo dos tempos, 58,85 atual, 63,60 em 2024, 43 em 2023. Então é uma empresa que remunera os seus acionistas de forma vigorosa. Agora esse gráfico ele mostra o lucro líquido da empresa, que são essas barras em cinza. 2021 foi um ano sofrido em função da pandemia pelo novo coronavírus. Mas a melhora assim que criaram a vacina contra a Covid, começa a melhorar a partir de 22, 23, 24 e o atual. Então tem um crescimento relevante. Essa linha em verde é o payout e essa linha em cor de abóbora é o dividend yield. Então uma empresa que tem sido bastante interessante para quem busca dividendos e juros sobre capital próprio. Aqui na comparação de ações com outras indústrias, com outras empresas, nós temos aí em valor patrimonial, ela nessa lista está em segundo lugar, perdendo apenas para Fras-le, melhor do que a Tupi, melhor do que a Rio Sul, né? E outras empresas. O ROI é o melhor de toda essa comparação. Então é uma empresa bastante interessante. Para vocês terem uma ideia, quem comprou, investiu R$ 1.000 em ações da Marco Polo na ação código POMO4 há 5 anos atrás, R$ 1.000 hoje teria 3.510.
venceu o CDI, o Small Caps, IDIV, o Ibovespa, o IPCA, o IFIX e até o IVVB11. Então, feliz aquele que comprou Marco Polo aí a partir de outubro de 2022. A rentabilidade fantástica. Mais algumas informações: o valor de patrimônio líquido contábil 4 bilhões 440 milhões e o valor de patrimônio de mercado 7 bilhões. Então o mercado vê a Marco Polo de forma bastante positiva. Quando o valor de mercado é superior ao patrimonial, isso é muito bom. E o valor da firma 8 bilhões 310 milhões. E onde são geradas as receitas da Marco Polo? O principal, Brasil, com 66% dos negócios realizados aqui. Depois nós temos Austrália, bastante interessante, 13%, Argentina 9%, México 8%, China 1%. Então, bastante interessante essa pulverização, essa distribuição de resultados para compor o resultado geral da empresa, em vários países, em vários segmentos até, né? Porque eles têm ônibus para uso rodoviário, intermunicipal, interestadual, para uso urbano. Então, o principal, o carro-chefe é o ônibus intermunicipal, interestadual. O ônibus urbano, segundo colocado, 28%, com a marca Volare 21%, micro-ônibus 7% e peças e outros 4%. Então ela tem uma receita de diversas fontes, de diversos produtos dentro do seu segmento de mercado. Quem são os donos da Marco Polo? A Belpart Participações é a principal com as ações com direito a voto, com 44,48%. A Alaska Investimento 20,24%. Nós temos a BlackRock com uma participação pequena e James Eduardo Bellini, Fundação Marco Polo, Mauro Gilberto Bellini. Essas pessoas também fazem parte da Belpart. Então, Belpart Participações pertence à família fundadora da Marco Polo, sendo controlada por James Eduardo Bellini, Mauro Gilberto Bellini e Paulo Alexander Pacheco Bellini, que detém a participação acionária majoritária da empresa. Esta estrutura foi formada em 2015 para reorganizar a participação da família do capital social da empresa, que representa cerca de 44% do total de ações. Voltando uma tela, nós vemos que além da família Bellini ter esses 44,48, mais membros da família, como o Jaime e o Mauro, tem mais 2,57 cada um. Isso já dá o controle da empresa. Então, é uma empresa que tem dono, é uma empresa que tem o olho do dono engorda o gado. É interessante você ver que empresas, mesmo que sociedades por ações, com ações em bolsa, as que têm um comportamento muito bom em termos de resultados, dividendos e valendo a pena investir, são empresas familiares, mesmo estando em bolsa de valores. Empresa que tem dono. Ok? Esse gráfico, as barras em verde, são as receitas líquidas e a linha aqui em dourado, o lucro líquido. Vocês podem ver que ao longo de 10 anos, a Marco Polo vem num crescente, tendo sofrido como todo mundo sofreu em 2020 e 2021 por causa da pandemia. Eu gosto bastante desse gráfico que compara o comportamento do lucro líquido e da cotação. Em muitos momentos ela anda junto, em alguns momentos a cotação é mais otimista do que o próprio lucro, né? Neste momento deu uma queda, um distanciamento entre a cotação e o lucro, o que mostra a possibilidade de uma alta. Se nada de muito estranho acontecer no mundo, muito provavelmente as ações da Marco Polo subirão para que a cotação se aproxime do lucro líquido. Nesse quadro nós temos um resumo dos resultados da companhia. Eu destaco aqui a quarta linha, lucro líquido. É uma empresa que vem num crescente de lucros. Ainda não fechou 2025, mas provavelmente será melhor que 2024. Pouca coisa melhor, mas é o que tem indicado.
Quando nós olhamos o patrimônio líquido da companhia, essas barras em cinza, num crescente, a receita, essa linha em verde, também forte, e o lucro líquido num comportamento quase que paralelo. Isso é muito bom. Então, em algumas empresas que eu já analisei, há uma distorção entre as receitas e os custos e despesas. É como se tivesse nelas aumentado muito os custos e despesas, consumindo grande parte das receitas. Na Marco Polo, o crescimento do lucro líquido ele é bem parecido com o crescimento da receita, o que é um ótimo sinal. Aqui tem um resumo do balanço, né, dos ativos, passivos e patrimônio líquido. A empresa tem um patrimônio líquido crescente, o que é super saudável. É uma empresa que está numa situação econômico-financeira muito boa. E recentemente, né, a divulgação de que ela estará pagando quase R$ 1 entre juros de capital próprio e dividendos, né? Isso está programado para o dia 15 de dezembro. Aí uma comparação dela com empresas relacionadas, né? Nós vemos aí o ROI dela é superior a de todos esses, com exceção da Witzel, mas ela está numa situação muito confortável. Se vocês tiverem curiosidade, está aqui o balanço, a parte dos ativos da companhia. Basta pausar o vídeo. Aqui o patrimônio líquido aqui embaixo e o passivo aqui na esquerda e uma parte dessa tabela na direita. A demonstração de resultado que mostra, vamos pegar aqui, acumulado do exercício atual, né? De 1º de janeiro de 25 a 30 de 9 de 25, 893 milhões. O acumulado de 1º de janeiro de 24 a 30 de 9, 903. Está bem próximo, o número está bem parecido mesmo. Agora é aguardar o fechamento do último trimestre para ver se o resultado líquido de 2025 ultrapassa pelo menos um pouco de 2024. Aqui nós temos um gráfico do Profit em que cada um desses candles representa um dia de negociação. E nós vemos que a partir de 3 de abril, as ações da Marco Polo que vinham numa queda assumem tendência de alta e nos últimos dias uma nova queda. O mercado não ficou muito satisfeito com o último resultado reportado. Mas hoje ele chegou a se recuperar, como nós podemos ver, né? Aqui a partir das 13h25, as ações voltaram a subir, saindo de 6,33 e chegando a 6,46. É uma ação que o valor dela não é tão elevado. Agora, se você pode investir comprando ações da Marco Polo, se acredita que há potencial de valorização, ou se você é mais otimista ainda e gosta do risco da especulação, você pode também, acreditando que há potencial de alta, comprar opções de compra. Então eu peguei um extrato de opções na faixa de valores de 5,98, o preço de exercício até 7,08 e os últimos valores pagos, né, que foram negociados. Então você por exemplo, na ação de 6, preço de exercício 6,38, que é o strike, ontem o último preço negociado foi em torno de 47 centavos. Hoje eu já negociei ela a 36 centavos, comprei. Passados alguns minutos eu vendi a 38 centavos. Eu realizei um ganho. E eu comprei opções que vão vencer apenas em janeiro. Então, estas opções que eu estou mostrando vencem em janeiro. Quando você compra uma opção de compra e o preço da ação sobe, você paga um prêmio ao lançador da opção quando você comprou a opção, e se o preço da ação subir, o prêmio tem a tendência de subir também, e você pode vender essa opção por um prêmio maior do que o que você pagou.
a diferença realizando lucro. Agora, se você acredita que a Marco Polo pode ter novas quedas na cotação das suas ações, você pode operar vendido, alugando ações de quem tem, pagando um aluguel para essa pessoa, e se o preço cai, você recompra, devolve a ação para o dono e paga os juros e ainda fica com lucro. E se você gosta de especular, você e acredita que os preços cairão, você pode comprar opções de venda. Mas lembrando que tanto ações como opções são ativos de risco, né? O que as casas de análise estão falando da Marco Polo? As casas de análise apresentam uma visão mista e cautelosa sobre a Marco Polo no período recente, com algumas rebaixando a recomendação após o balanço do terceiro trimestre. Eu havia comentado que algumas casas de análise não gostaram muito do resultado, enquanto outras mantêm uma visão positiva de longo prazo. O que o BTG Pactual fala? Rebaixou a recomendação de compra para neutra no início de novembro de 25. Os analistas indicaram que, embora o resultado de 25 deva ser sólido, o crescimento da empresa pode atingir um platô, gerando uma estagnação entre 25 e 26. O balanço do terceiro trimestre de 25 mostrou margens fortes, mas o guidance, a previsão aí da administração, sugeriu que o trimestre marcou o pico de rentabilidade para 25, o que gerou preocupações no mercado. O JP Morgan reiterou a recomendação de compra, vendo a queda recente das ações de cerca de 20% desde o terceiro trimestre de 25 como uma oportunidade de compra. O banco mantém um preço-alvo otimista para o papel. É o tipo do papel que, devido ao seu histórico, muita gente, quando cai, compra para fazer saldo médio e aproveitando oportunidades. Cada um toma a sua decisão. Eu não faço nem recomendação de compra nem de venda porque eu não posso. Eu sei o que eu faço para mim. Então o Itaú BBA mantém a confiança no guidance da Marco Polo para 25, destacando a performance operacional, em particular o aumento nas entregas de ônibus de maior valor agregado, o que impulsionou a rentabilidade. Esses ônibus de 2 andares da Marco Polo utilizados no transporte interestadual, esses ônibus custam mais de R$ 1 milhão. São excelentes, né? A XP Investimentos, os analistas da XP já expressaram agrado com os resultados anteriores, que sinalizaram uma melhora operacional contínua e já tiveram recomendação de compra com preço-alvo estabelecido. Já o Bradesco BBI colocou as ações da Marco Polo na classificação desempenho acima da média com recomendação de compra. Então tem gente aí recomendando compra, tem gente recomendando venda, tem gente recomendando neutro. Um resumo, né? A divulgação dos números do terceiro trimestre gerou reações mistas, embora a receita internacional tenha crescido, houve retração no mercado brasileiro e preocupações com a demanda futura, o que levou a uma queda acentuada das ações da B3. Com relação a dividendos e juros sobre capital, a Marco Polo anunciou recentemente a distribuição de proventos, dividendos e JCP, o que foi bem recebido pelo mercado e ajudou a impulsionar as ações em dias seguintes ao anúncio. É quase R$ 1 por ação. Para uma ação que custa apenas 6,46, pagar R$ 1 de dividendo, isso é muito. Por isso que animou o mercado nos últimos dias. Incertezas macroeconômicas. Analistas apontam que o setor ainda enfrenta desafios com a volatilidade nos custos de matérias-primas, incertezas no cenário macroeconômico que podem impactar a demanda, as altas taxas de juros, por exemplo, né? Enquanto o Banco Central mantiver essa Selic a 15%, prejudica muitos negócios. Só beneficia os rentistas. A Selic atual é um absurdo comparando com a inflação. O ganho real, descontando inflação e imposto de renda, está entre 7% a 8%. Isso é um disparate, né? Quem agradece são os rentistas. O mundo de verdade, o mundo do empresariado que produz e que comercializa, tá terrível. E
o país também perde, né? Porque Selic nessa altura gera custos de manutenção da dívida e rolagem da dívida e também pagamento de juros elevadíssimos, né? Só quem ganha são os rentistas. Então, com relação a desafios, o cenário futuro é incerto, sempre será, e há uma tendência dos analistas serem pessimistas, né? Mas vamos aguardar, né? Que mais? Em resumo, as opiniões estão divididas entre uma visão de crescimento contínuo e rentabilidade pelo JP Morgan e Itaú BBA e uma visão mais cautelosa, BTG Pactual, que vê sinais de um possível pico de crescimento no curto prazo. A recomendação consensual entre 9 analistas, segundo o Investing, é de compra forte, com preço-alvo médio, que sugere um potencial de altas significativo, né? Principalmente se o Banco Central começar a reduzir um pouco a taxa Selic, gerando um pouco mais de confiança no mercado, reduzindo custos de operações de crédito, tanto para quem produz quanto para quem compra. Então é isso, pessoal. Obrigado aí pelas visualizações dos vídeos deste canal. Até um próximo vídeo e abraços!